Queria que ele nascesse bem, com saúde. A deficiência ali, pra mim, já não fazia muita diferença. Porque eram tantas preocupações, eram tantas coisas, né? Tantas, pode ser que tenha, pode ser que eu falei, gente, a deficiência não é nada, né? Tem outras preocupações aí. Bom, eu sou a Carol, sou professora, casada, mãe do Pedro, de 14 anos, e do Arthur, de 6. O Arthur eu descobri com 12 semanas, no exame morfológico. A minha gravidez foi bem planejada, né? Então eu já tinha feito um ultrassom antes e estava tudo bem. Né? E aí, com 12 semanas, nós fomos fazer o morfológico. Quando eu cheguei lá, a minha curiosidade era saber se era uma menina. Né? Eu já tinha o Pedro, queria saber se era uma menina. E o exame começou a demorar muito. Né? Eu percebi uma inquietação do médico, mas em nenhum momento achei que fosse alguma coisa. Né? E aí, em um determinado momento, eu falei pra ele, e aí, já dá pra saber se é menina ou menino? Né? E ele falou, olha, agora a gente tem que ver algumas coisas mais importantes. Mas depois eu dou uma olhada. E aí ele falou, olha, vamos lá, eu vou começar a mostrar o seu bebê pra você. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, aqui é a cabeça, aqui é o tronco e aqui são as perninhas. Aí eu, tá bom. Aí ele fez isso por mais 2 vezes. Na terceira vez eu brinquei, né? Eu falei, nossa, mas... Porque ele colocou naquele tridimensional, eu falei, nossa, parece uma orelha, né? E aí ele falou assim, então tá bom. Eu tenho 2 notícias pra te dar. Né? Uma é um pouco chata, né? A minha inocência, claro, não sei se é menino ou menina, né? Ele falou, eu não vejo os braços, né? Aí a primeira reação foi, você não vê ou ele não tem os braços? Aí ele começou a falar, olha, nesse período da gestação já se percebe os bracinhos, as perninhas, e eu não vejo isso no seu bebê. No momento ali, foi como se eu estivesse vendo um filme, sabe quando você tá sonolento, assistindo televisão e não tá entendendo muito, e eu só via ele balbuciar alguma coisa com meu marido, mas não entendia nada do que estava sendo dito, né? E aí ele chegou perto de mim e falou assim, e aí, você tá bem? E aí eu só falei pra ele, olha, eu preciso digerir, só consegui falar isso. E aí ele falou assim, olha, mas eu tenho uma notícia um pouco legal, né? Parece que é uma menina, né? Ele falou assim, é um palpite, mas eu te dou 75% de chance de ser uma menina, né? Mas naquele momento, pra mim, isso era o que menos importava naquele momento. E aí a descoberta dele foi assim. Quando nós descobrimos, a gente passou em geneticista, o Arthur foi acompanhado por um especialista em medicina fetal, e não tem nada conclusivo com relação por que ele nasceu sem os braços, né? O que foi explicado é que com 30 dias os brotos do braço começam a desenvolver e alguma coisa aconteceu nesse momento, que eu não sei o que, nunca vou saber, que quimicamente bloqueou o desenvolvimento dos braços dele. Né? Então, assim, por muito tempo, aí o médico fez todo um esqueminha, desenhou e tal, e por um bom tempo eu fiquei com esse esqueminha, e eu olhava e falava, mas o que aconteceu nesse dia aqui? Mas depois fiquei resolvida com isso e rasguei o exame, joguei fora e não me interessava mais. Né? E o geneticista falou pra mim que a probabilidade de ter um bebê com a deficiência do Arthur, no meu caso, era menor do que eu ganhar na loteria. Né? Então, quer dizer, tenho sorte, né? No primeiro dia eu não dormi. No primeiro dia a cabeça fica a milhão. A minha gravidez foi uma gravidez bem difícil, né? Eu não conseguia pensar no bebê sem braços, né? Eu não tinha essa imagem na minha cabeça. Né? Quando a gente tá grávida, a gente imagina, pensa no bebezinho, né? Eu não tinha a imagem do Arthur na minha cabeça, não tinha. E aí eu falei, bom, tá aqui, vamos ver o que dá pra fazer, né?
E aí a gente começou, aí a minha médica indicou um médico especialista em medicina fetal para acompanhar o Arthur. E aí eu fui, e aí na primeira consulta descobri que não era uma menina, que era o Arthur, né? E ele me explicou, falou que realmente não desenvolveu, naquele período já era para ter os braços, e se não aconteceu nada até ali, não iria acontecer, né? Falou se eu estava preparada, porque o que ele tivesse de desconfiança, o que ele descobrisse, ele ia me contar. E eu falei que ok. E aí ele seguiu acompanhando a minha gravidez. Então aí no primeiro exame ele foi fazer Foi 7 dias depois que eu descobri a deficiência do Arthur, eu já passei nesse médico. E aí lá ele tá fazendo ultrassom, olhou e falou assim, e aí, você quer saber o que é? Eu falei, não, já sei. Ele falou, o que é? Eu falei, uma menina. Aí ele olhou e falou, opa, a menina não tem isso aqui que eu tô vendo não. E foi a primeira surpresa do Arthur, né? Foi uma gravidez difícil porque foram várias coisas, cada ultrassom que eu fazia, eles achavam que tinham mais alguma coisa, né? Então o Arthur estava abaixo do peso, o Arthur tinha a cabeça grande, por 3 consultas seguidas não se via o estômago do Arthur, né? Então assim, chegou numa época da minha gestação que eu só queria que ele nascesse bem, com saúde. A deficiência ali pra mim já não fazia muita diferença, porque eram tantas preocupações, eram tantas coisas, né? Tantas, pode ser que tenha, pode ser que eu falei, gente, a deficiência não é nada, né? Tem outras preocupações aí. E aí com 7 meses eu tive que começar a tomar remédio para segurar a gestação, né? E aí tomei por 1 mês. Quando eu estava entrando no 8º mês, eu fui nesse médico, ia periodicamente, mas aí estava entrando no 8º mês, tinha uma consulta com ele. E aí nesse dia eu já ia pra consulta tensa, tremendo, com medo. E aí nesse dia, por incrível que pareça, tava tudo bem, né? Então o Arthur tava dentro do peso esperado, a cabeça tava do tamanho normal, conseguiu ver o estômago, ele decidiu que aquele dia a gente, poderia ver o estômago. E aí no final dos exames, o médico sempre tirava uma foto pro álbum, ele falava, né? E aí nessa foto o Arthur saiu sorrindo e o médico até brincou, falou, olha, tá rindo da nossa cara, né? Mal sabia eu que ele tava rindo da próxima peripécia que ele ia aprontar. Que 2 dias depois ele resolveu nascer sem avisar. Um dia eu acordei, tive um baita de um sangramento e aí a minha médica falou, não, veio até aqui, ok, vamos acabar com esse sofrimento, vai nascer. A minha gravidez eu vejo, sabe, mergulhar no rio turvo sem saber nadar, é essa sensação que eu tenho da minha gravidez. Eu passei ela me debatendo e sobrevivendo, literalmente. Quando o Arthur nasceu, foi como se eu saísse, sabe, da água, assim, que eu respirei, né? Então, aí isso gerou um receio nas pessoas, porque eu fiquei muito eufórica, né? Porque ali eu não estava mais lidando com pode ser, pode ser, pode ser. Ele nasceu bem, foi na UTI, nasceu com um soprinho no coração, com o pezinho torto, coisas de Arthur, mas ele estava saudável, eu via que ele estava bem e eu fiquei muito feliz. Então assim, o meu pior momento foi a gravidez. Depois que o Arthur nasceu, eu respirei literalmente, né? Não é fácil, o Arthur, além da deficiência, da falta dos braços, ele tem um problema sério de coluna, que ele tem que passar por cirurgias periodicamente, então a cada 6 meses ele tem que fazer uma cirurgia. Nem sempre acontece do jeito que a gente espera. De vez em quando eu volto para aquele rio, mergulho de novo, mas agora eu sei nadar, né? Eu digo que agora eu aprendi a nadar, então saio muito rápido e ok, vamos resolver, é mais uma etapa. E vida que segue. Quando o Arthur nasceu, a primeira situação assim foi no nosso próprio hospital, na hora do banho, né? O Arthur, eles dão banho numa caixa de vidro, vários bebês, e aí a família vai, olha seu bebê tomar banho e dispersa. O Arthur não, o Arthur era o Arthur e a família de todo mundo veio ele tomar banho, né? Os olhares das pessoas nunca me incomodou, né? Eu entendo que é um olhar de curiosidade, é diferente, embora a deficiência dele, pra mim, em casa, pro pessoal de casa, é nada mais que uma característica física. A gente não pensa, falta de braço, isso não fica na nossa cabeça martelando. Então a gente não deixa de fazer nada por conta dos olhares das pessoas, né? As pessoas olham sim, e eu entendo, é a curiosidade, né? E ok, olhou, viu que nossa, eu tô vendo, tá vendo, acabou. Se vem perguntar, eu respondo, nasceu assim. Então a gente não tem uma questão, e ele é muito bem resolvido com relação a isso também.
na escola, no começo, quando ele começou a ir pra escola, às vezes ele chegava em casa e falava, ai, toda hora eu tenho que falar porque não tem braço, porque não tem braço. Eu falei, filho, as pessoas, eles querem saber, os amiguinhos querem saber. E hoje em dia é uma coisa muito natural também. Na escola, as crianças, ok, acabou a curiosidade e não tem problema quanto a isso não. Né? Quanto ao olhar das pessoas não me incomoda. A gente vai ao restaurante, ele mete o pé na mesa, come o que tem que comer e tudo certo. Bom, com relação à família, não faltou nada, né? Família, amigos, eles, assim, o olhar que a gente tem com o Arthur é o olhar que as pessoas têm. Eu acho que é muito disso, de colocar a criança não como coitado, nem como o iluminado, é o Arthur e a característica dele é essa. E as pessoas acabam olhando, né? A gente mostra isso pra elas e as pessoas... Então, da família, de amigos, não faltou nada. Com relação a profissionais, eu tenho muita sorte, sou muito grata a todos que passaram, né? Então ele tem médicos que acompanham desde pequeno, ótimos profissionais, que eu confio, fala, Carol, tem que fazer. Se ele falou, tá dito e a gente vai fazer. As terapeutas, que foram muitas, né, também, sempre com um olhar muito carinhoso, vendo o Arthur antes da deficiência dele, a pessoa, sabendo que o Arthur tem uma mãe, tem uma família. Então eu me considero de muita sorte, né? Que eu sei que não é uma regra, não é unânime isso. E eu tive a sorte de só encontrar profissionais bacanas, humanos e a família também, uma família que apoia, amigos que são super carinhosos. Então assim, disso não faltou nada, não faltou nada. Eu sou muito grata a essas pessoas. Olha, atualmente eu estou muito bem, aprendi a lidar, né? Aprendi a lidar com a deficiência, aprendi a lidar com o temperamento dele, entendi que algumas coisas para ele é diferente e respeito, e assim, eu tô bem. É o que eu falei, pra mim, eu não penso mais na deficiência do Arthur, é um filho. Às vezes me perguntam, ai, como que é? Nossa, mas você trabalha, você tem o Arthur e como que é? Eu falei, gente, é como que é você ter o seu filho com o cabelinho enroladinho, você com o seu filho de olhinho azul, meu filho não tem os braços, é assim, né? É isso. Bom, pro futuro eu espero que os meus filhos cresçam, que sejam felizes com as escolhas, seja qual for a escolha de cada um, né? Que eu consiga manter a tranquilidade de passar por algumas situações que eu sei que virão, né? Cada fase é uma fase diferente e eu aprendi a lidar com isso. Uma vez a minha médica falou assim, minha gravidez, eu muito desesperada. A minha médica falou, Carol, é uma coisa por vez. O que você está agora? Grávida? Então agora você vai fazer o que a grávida faz. Deixa os problemas chegarem até você e ok, aí você olha para eles e resolve. Não fica pensando o que vai ser. Então é isso, né? Eu espero poder continuar com essa tranquilidade, de esperar a situação acontecer para olhar para ela e falar, então vamos lá, como é que eu vou te desenrolar agora? Passei pelo grupo, né, do Arthur, com outras crianças e com outras mães, e foi muito importante, né? Tanto quando a gente teve alta, eu fiquei carente, me senti abandonada. Eu falei, mas como que vai ser sem elas? Né? Porque ali a gente conversava, a gente colocava algumas situações que eram comuns para todas, né? E aí ter um profissional falando para você, não falando o que você tem que fazer, né? Mas a forma como você pode olhar para aquilo ajuda muito. É difícil, né, falar, uma pessoa que está nessa situação, eu lembro que as pessoas falavam muito pra mim, nossa, mas calma, é difícil a pessoa, ela tá vivendo ali aquele momento, né. Uma vez eu estava assistindo um documentário que aí um pai estava falando, né, sobre a experiência de ter um filho com deficiência. E eu achei aquela história, eu falei, gente, mas que legal, eu me vejo em cada situação, né? Quer dizer, ele não estava me dando conselho, mas ele estava me mostrando uma história comum, que ali eu podia me colocar e mais ou menos imaginar o que viria pra frente, né? E aí ele dizia assim que ter um filho é uma viagem, né? Um filho é uma viagem. Ter um filho
deficiente, algum tipo de deficiência, é uma viagem sem você planejar, sem você querer estar ali, né? E ele falou que no primeiro dia, quando você chega lá, você não quer, você briga, você chuta todo mundo, você xinga o seu agente de viagem, como que ele te colocou naquele lugar, você não queria estar ali, você fez planos para ir para outro lugar. E aí no primeiro dia você fica ali dentro do hotel, mas não tem coragem de sair. No segundo dia você sai, olha, não gosta, volta. No terceiro dia você sai, mas ali dá uma confusão, você não consegue se encontrar, volta. E no quarto você sai com um objetivo, você quer visitar um tal lugar que você viu. Você se perde, você não entende o que as pessoas estão falando, mas você se decide a não voltar para o hotel enquanto você não conhecer esse lugar que você decidiu conhecer. E aí ele fala que quando você se vê, você tá naquele lugar e aquele lugar faz parte de você, mesmo sem você ter escolhido estar ali, né? Então você aprende tudo sobre aquele lugar. E aí ele fala, quando você tá fechando a mala, né, você falou, poxa vida, né, que bacana, pela minha vontade eu não conheceria esse lugar, mas que bom que eu conheci, quanto eu cresci, né? Então eu me vejo assim, agora eu acho que eu tô naquela fase da viagem que a pessoa já meio que, sabe, se arrisca, sai, né? E é isso. Eu espero não fechar minha mala tão cedo. E aí eu acho que, né, eu acho que aí cada um se coloca nessa, né, aonde tá nesse momento, né, no momento de não aceitar, mas que sempre as coisas vão acontecer, né? Você vai sempre olhar, ver quanto você cresceu, quanto você aprendeu, vai ter uma dificuldade ali na frente, mas você vai aos poucos sabendo superar. Eu acho que falar a felicidade, né, quando eu tive o Arthur, quando a gente fala de preconceito no sentido de não conhecer aquela, e formar o seu conceito sobre aquilo, o primeiro preconceito foi o meu, né, de não conhecer e falar minha vida vai acabar. Eu acho que é comum nas mães de crianças deficientes, achar que a vida, o filho é parte da vida da pessoa, tem outras coisas, né? E quando eu engravidei e soube da deficiência do Arthur, eu achava que minha vida seria só ele, as outras partes eu teria que anular todas, né? E com o tempo eu vi que não, né? Eu vi que não, que é possível ter um filho deficiente, ser feliz. Às vezes a felicidade é muito mais simples do que você não ter, né? Esses dias eu estava feliz porque o Arthur, por exemplo, foi uma semana completa para a escola, sem precisar faltar um dia por conta de dor. Uma bobagem, né? Mas pra mim é um momento de felicidade, de alegria. Olha, ele conseguiu uma semana sem faltar, né? Então essas mães que tenham paciência, que as coisas vão acontecer e cada uma delas vai ter o próprio jeito de lidar com aquilo, mas que no final tudo acaba bem. Bom, eu falaria pro Arthur que eu tive duas viagens completamente diferentes e ele é a viagem na qual eu faria novamente, mergulharia novamente, e quando ele crescer, ele vai ver que o que nós podíamos fazer por ele a gente fez sem medir esforço nenhum, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma culpa, né? Tudo que eu posso fazer, eu, o pai, a família, amigos, para que ele tenha uma vida bacana, para que ele seja independente, a gente está fazendo, né? E a gente está aqui sempre quando ele precisar, na hora a gente sabe que ele vai seguir o caminho dele, a gente vai estar sempre aqui olhando e ajudando quando for necessário, mas a gente torce, a gente quer que ele seja um homem independente, um homem do bem, né? E eu falaria isso para ele, que eu amo, né? Que eu amo com toda a loucura, com todos os fios brancos que ele colocou na minha cabeça e que eu faria tudo de novo e faço muito mais sem nenhum esforço. É isso. A Karina.